Se você está quebrado e não faz ideia de que negócio começar, até o final desse vídeo você vai saber o seguinte: que negócio começar, para quem você vai vender e como você vai ajudar essas pessoas. Qual mensagem também você vai utilizar para conseguir os seus 5 primeiros clientes. E tudo isso porque eu comecei um negócio em cibersegurança do zero, faturei milhares de reais seguindo exatamente esse método aqui, esse método passo a passo. Ou seja, um processo que funcionou comigo e vai funcionar com você. Essa estrutura aqui é bem simples. 5 passos principais, de 1 a 5, e 2 bônus, um mais avançado, claro, para que você possa fazer passo a passo e fazer a sua primeira venda. E a primeira pergunta é exatamente sobre o que vai ser o seu negócio. Para isso, eu uso um método chamado 3Ps. Anota aí, método 3Ps, que vem do inglês pain, algo que tem alguma dor, remete a algo doloroso que você viveu e que você precisou resolver. Profissão ou profession, algo que você faz ou que você já fez como trabalho. E paixão, algo que você consome o tempo todo por gostar daquele assunto naturalmente. Quase todo negócio nasce de um desses 3 P's. Vamos para o primeiro aqui, o dor, o pain. Um exemplo bem simples, tá? Eu conhecia uma pessoa que vivia com um cartão estourado, cartão de crédito. O salário dela era até bom, teoricamente até dava para resolver a vida financeira dela, mas sempre era a mesma história. Esquecia de pagar uma conta, esquecia de fazer alguma coisa. Então tinha essa sensação constante de não saber para onde o dinheiro estava indo. E em vez dessa pessoa aceitar tudo isso como normal, ela criou um sistema, uma planilha muito simples. Todo o dinheiro que caía tinha um lugar certo para ir. Então tinha também um dia fixo da semana para ela olhar as suas contas. Tinha também um limite claro que ela podia gastar por impulso ou para diversão. E assim, também no final tinha um jeito visual de ver o quanto ainda ela tinha de saldo, né, de respiro para todo aquele mês. E quando essa pessoa me mostrou como que ela fez essa planilha, ela falou assim: olha só esse sisteminha, essa planilhinha que eu fiz aqui. Cara, na hora eu falei o seguinte: olha, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é um começo, pode ser um começo de um negócio. Por quê? Porque tem muita gente perdida, sofrendo com dívida, cartão de crédito, que pode se beneficiar desse sistema, desse passo a passo aqui que você montou. Então, esse é o poder da dor que você resolveu em você mesmo, entendendo aquilo que você passava como dificuldade e resolvendo através de uma solução. Para você entender o próximo P aqui de profissão, vamos para outro exemplo. Pensa numa analista de RH que trabalhava em uma grande empresa. Ela passava ali o tempo todo afogada em triagem de currículos, entrevistas, feedback, alinhamento com o gestor das empresas, gestores chatos, né? E sistemas de vagas, planilhas. Olha, é um trabalho que acaba não sendo glamouroso, mas tinha uma coisa muito boa que essa pessoa era capaz de fazer, que era analisar candidatos e tocar o processo seletivo do início ao fim. Então, sempre que alguém dentro da empresa precisava abrir uma vaga, para quem eles chamavam? Quem eles chamavam, na verdade? Era essa pessoa. Chamavam ela para ajustar a descrição da vaga, estruturar o funil de seleção, conduzir entrevistas, preparar o time e o gestor para escolher o melhor candidato. E com o tempo, essa pessoa ela acabou percebendo um padrão. Os gestores, eles sempre travavam nas mesmas dúvidas. Os candidatos sempre escorregavam nas mesmas etapas. Isso durante o processo inteiro, sempre emperrando nos mesmos pontos. Um dia, ela parou, organizou tudo o que fazia ali de modo automático em um método. Um método que tinha ali um passo a passo para abrir uma vaga, um roteiro para fazer durante a entrevista, um modelo de feedback, checklists para não deixar passar nada importante. E o que ela fez com isso? Ela começou a ensinar donos de pequenas empresas, ser contratada também para tocar esse processo, para montar processos seletivos que são rápidos, para que ajude eles a errar menos na contratação. E aqui vem uma coisa:
ela não criou o novo LinkedIn, ela não criou a plataforma nova de recrutamento do século. Ela só resolveu um pedaço bem específico do problema de RH para um grupo muito específico de pessoas. Então, a moral dessa história, para você pegar aqui o próximo P, é o seguinte: se existe algo que você já faz todo dia no seu trabalho, pelo que você já é pago como CLT, dá para transformar isso em consultoria, serviço independente, produto, comunidade paga ou uma combinação de tudo isso. Você pode soltar sua imaginação aqui e resolver problemas reais. Agora, paixão é aquilo que você pesquisa quando ninguém mandou, você naturalmente vê vídeos no YouTube, pesquisa podcasts, lê artigos, livros, threads, etc. No meu caso, foi sempre muito sobre estar muito focado em empreender com propósito. O meu negócio surgiu através de empreendimento com propósito, mas ao mesmo tempo eu falava sobre negócio, seus propósitos o tempo todo com outras pessoas. A maioria das conversas que eu tinha com colegas, amigos, eram sobre negócios. E até que começaram a falar, poxa, você devia, transformar isso em negócio. Você devia transformar essa paixão que você tem, naturalmente, você fala disso sem esforço, em negócio. E a ideia é a mesma para você aqui. Tem algo que você gosta bastante, que você acaba pesquisando bastante, você pode transformar essa paixão aqui em um negócio. Beleza, Pio, mas qual desses P's aqui eu devo escolher? Talvez você esteja pensando o seguinte: olha, eu tenho uma dor, eu tenho uma questão que eu superei, uma profissão, tenho paixões, mas como na prática isso vira negócio? Pio, a gente vai chegar lá. Antes eu preciso quebrar uma crença que muitas pessoas possuem. Primeiro, que você não precisa acertar o negócio perfeito de primeira. Muitas pessoas travam aqui porque acham que precisam escolher o primeiro negócio e esse negócio precisa ser perfeito, porque senão a pessoa ela vai perder tempo. E às vezes acham que elas precisam esperar para a ideia certa naturalmente surgir e elas terem a oportunidade de fazer. Mas isso não é verdade. Porque primeiro, se você ainda não começou um negócio, você ainda nem falou com clientes, nunca vendeu, nunca testou oferta, nunca viu objeções reais para possivelmente essas ideias perfeitas. Você acha que, mesmo tendo essa ideia perfeita, você vai acertar de primeira? Na verdade, o jogo ali é outro. Primeiro, você escolhe alguma coisa que seja plausível, leva para o mundo real, apanha bastante, apanha um pouco, ajusta e vai deixando essa ideia menos errada a cada ciclo. Ou seja, escolha uma ideia, por mais que ela seja ruim, mas que ela seja a sua melhor ideia ruim. Porque seu objetivo agora não é ter a ideia perfeita, é escolher a ideia que seja ruim ali de começo, mas que seja a melhor delas e que esteja disponível para que você possa começar um ciclo de feedback o mais rápido possível. E com o tempo, mais uma ideia, mais uma vez, essa ideia ela vai se aprimorando e gerando uma ideia excelente. Daí com o tempo, essa ideia ela vai deixando de ser uma ideia ruim através da execução e se torna uma ideia excelente. Talvez as pessoas de fora até digam, olha, você teve sorte, acertou aí, né? Mas na verdade não, você sabe que não foi sorte e sim ajuste ciclo a ciclo. Então faz o seguinte, escolhe um P, dor, profissão ou paixão, fixe ele na sua cabeça e bora partir para o próximo passo. Agora você tem uma ideia geral do seu tema, do seu negócio e a pergunta é exatamente essa aqui. Para quem exatamente eu vou oferecer isso? Então vamos seguir esses 3 passos. Primeiro, você precisa oferecer para pessoas como você, pessoas que enfrentaram ou enfrentam esse problema assim como você já enfrentou. Pessoas que você talvez já ajudou de graça, pessoas talvez que você acredita que hoje estão sendo mal atendidas. E vamos passar aqui por cada um deles. Primeiro, com esse daqui, pessoas como você. Esse é o mais simples. Você já passou por uma dor como essa. Demorou para aprender, apanhou, testou, errou e finalmente acertou. E agora você pode encurtar esse caminho para quem está onde exatamente você já esteve. E o legal desse tipo de negócio aqui é que ele cria missionários e não somente mercenários. Você realmente se importa de verdade com aquele problema porque você o viveu. O segundo ponto é pessoas que você já ajudou de graça. E esse foi um dos primeiros momentos que eu fiz uma primeira venda. Eu já trabalhava com cibersegurança quando um conhecido virou para mim e me perguntou, cara, você pode me ajudar a deixar os meus dados da minha empresa e os meus dados pessoais mais seguros? Então, acabou que a gente nem era tão próximo assim, mas eu sentei com essa pessoa, perguntei que ferramentas de segurança ela usava, onde ela guardava as suas senhas, onde ficavam os arquivos mais importantes, quem tinha acesso
aqui, e em cima disso eu montei ali na hora com a pessoa um plano simples para mudança de senhas, ajustes de acesso, migração de ferramentas, orientações básicas de privacidade e uns passos, né, um passo a passo ali para essa pessoa não se perder. E aí a gente ficou conversando por mais ou menos 1h30, 2 horas, e no final, sem que eu falasse um preço, sem que eu oferecesse, eu vendesse alguma coisa, ele pegou o celular, fez ali uma transferência e me falou mais ou menos assim, olha, isso aqui é pela sua dedicação, pelo seu atendimento e pelo tempo que você me ofereceu aqui, porque me trouxe de verdade direção, e direção com tranquilidade, sabendo que eu posso tentar aqui, mas se eu tiver alguma dificuldade, eu vou ter alguém para poder recorrer. Eu ali fiquei um pouco em choque, na verdade. Depois eu virei uma chavinha. Eu percebi que o seguinte, eu poderia ser pago pelas mesmas habilidades fora da CLT, fora da relação funcionário-empregador. Eu poderia se tornar ali um próprio empreendedor. Com esse poder, eu já consegui ter consciência que aquilo não era mais só um conhecimento qualquer, mas poderia se tornar um serviço. Esse foi o ponto de partida da minha consultoria. Próximo ponto aqui é pessoas que você acha que estão sendo mal atendidas, tá? Aqui envolve você também ter o olhar mais estratégico de mercado. Por quê? Porque você precisa perceber grupos crescendo, demandas novas, setores que estão explodindo e que exista ali poucas pessoas que estejam realmente, ou poucas empresas que estejam realmente atendendo bem. E aqui tem exemplos claros disso na história. Uma empreendedora que olhou para o próprio guarda-roupa, viu que nenhuma peça resolvia um problema específico das mulheres e criou uma marca inteira em cima disso. Teve também um estudante de tecnologia que queria juntar gente da faculdade numa mesma plataforma para poder se conectar, conversar, paquerar, trocar ideia, e isso virou uma rede social gigante. Então repara aqui o padrão, problema real de um grupo específico que ninguém estava resolvendo direito. Vamos afunilar então o quem. Olha, só dizer, sei lá, eu quero vender para pessoas que são mais ou menos parecidas comigo. Isso ainda é muito vago. Você precisa literalmente como se estivesse descrevendo uma pessoa no meio de uma multidão. E para isso você precisa pensar minimamente em 5 filtros. Eu gosto de utilizar esses aqui, tá? Idade, gênero, sexo, ou, por exemplo, a sua profissão, ocupação, os seus problemas, as suas dores, os seus interesses. Você precisa pelo menos escolher um desses 3 aqui. Um exemplo pode ser, sei lá, homens de 35 anos que trabalham como contadores e estão insatisfeitos com as suas carreiras. Ou mulheres de 40 a 50 anos que sentem que bateram num teto de carreira e querem desenvolver algo novo. Entende como a gente já consegue imaginar essas pessoas? Consegue imaginar uma sala, talvez, cheia dessas pessoas? Vamos dizer assim, se tivesse uma sala agora com 100 dessas pessoas lá dentro, e todas fossem desse perfil, você se animaria em ajudar? Você gostaria de ajudar essas pessoas? Se você respondeu sim, você está perto do seu cliente ideal. Mas, Pio, não tem um problema em nichar demais? Tem pessoas que pensam assim, né? Se eu ficar muito específico, eu vou ter pouca gente para vender, mas esse pensamento ignora um ponto importante. Quanto mais específico for o seu problema que você resolve, mais caro você pode cobrar. Vamos lá, por exemplo, se eu fosse nichar aqui, vamos dizer, se eu fosse vender algo relacionado à gestão do tempo. Por ser algo muito genérico, isso estaria em R$19. Coisas genéricas, elas são mais concorridas e, naturalmente, existe um oceano muito vermelho. Os grandes aqui, eles dominam essas coisas mais genéricas. Mas se você colocar, gestão para vendedores, talvez existam poucos players aqui nesse mercado. Se você continuar afunilando ainda mais, para vendedores outbound, né, você já consegue trazer um ticket maior. E talvez, gestão de tempo para vendedores de máquinas pesadas. Cara, quantos players fazem isso de verdade? Quantos players sabem resolver esse problema de gestão do tempo? Aqui você consegue se diferenciar. Mas como ocorre essa diferenciação? Entenda, alguém que vende algo como máquinas de alto valor, máquinas pesadas, sabe que se utilizar esse sistema seu de gestão do tempo, talvez para fechar algumas vendas, o investimento já vai estar pago. Já vai pagar o valor que você cobriu ali, porque o valor agregado dessas máquinas pesadas é muito superior a esse produto que você está oferecendo. E aqui que está a ideia. Quando você é o melhor do mundo em um problema específico para um grupo muito específico, seus concorrentes praticamente somem. E vamos para a parte 3, o como. E aqui tem 2 lados, o lado positivo e o lado negativo. Vamos lá, o lado positivo. Basicamente é como você aumenta os ganhos, né? E o lado negativo é como você reduz dor,
risco e esforço. Na parte positiva, você pensa em como você facilita a vida dessa pessoa, como você aumenta a chance de dar certo, como ela pode chegar lá mais rápido, como é na prática o cenário ideal que ela vai viver se der certo. Por quê? Porque o pacote perfeito na cabeça do cliente é o seguinte: olha, eu quero ter isso, ou eu quero ser isso de um jeito fácil, rápido e com alta chance de funcionar. Então, um exemplo para você utilizar aqui do lado positivo do como é o seguinte: usando o nosso sistema, a média dos consultores faturou X mil reais nos 30 primeiros dias. Você está trazendo o como, está trazendo uma expectativa de maior facilidade e rapidez para ela alcançar aquele objetivo. E você pode estender isso mais ainda. Enquanto um consultor médio, por exemplo, leva um ano inteiro para conseguir esse mesmo resultado. E aí você mostra um resultado rápido, um caminho claro e casos de sucesso. Esse é o lado bom do como, parte 1. Agora, partindo para o lado negativo, ou o como, parte 2, aqui a pessoa ela acaba agindo por dois motivos, tá? Primeiro, fugir daquilo que dói, daquilo que assusta, daquilo que amedronta. E outra coisa é ir em direção a algo que ela realmente quer. Nessa parte 2 do como, você foca em tudo que ela não quer viver mais. E aqui vai entrar riscos que ela quer evitar, talvez a demora de passar por um processo que ela não quer mais passar, esforço pesado que ela não quer mais fazer, coisas boas que ela não quer abrir mão. E aqui você pode pensar em duas listas. Primeiro, as coisas ruins que ela teria que começar a fazer com outros métodos, mas ela acaba não gostando ou acaba até mesmo odiando. E as coisas boas que ela teria que parar de fazer com outros métodos e que ela não quer largar. O seu produto aqui ele fica mais valioso quando você consegue dizer o seguinte: olha, comigo você não precisa mais fazer X, que é algo que você odeia, não precisa mais largar Y, que é algo que você ama, para poder conseguir alcançar esse resultado. E exemplos simples de negócios que fazem isso o tempo todo: emagrecimento. Normalmente a pessoa ela acha, na verdade, que precisa acordar às 5 da manhã para poder correr, nunca mais comer fora, nunca mais comer hambúrguer, pizza ou viver comendo marmita congelada. Se você cria um método em que ela pode continuar saindo com os amigos, sem precisar se sentir culpada com isso, sem precisar, por exemplo, treinar 2 horas por dia, 3 horas por dia, você está aliviando um monte de dor que está invisível e que outros nem estão vendo. Mas, Pio, como que eu descubro tudo isso? Olha, se o cliente ideal é uma versão sua de alguns anos atrás, você já sabe a maioria aqui dos métodos das coisas, tá tudo um pouco mais simples para você. Mas se não for, tem um método milenar chamado o seguinte: faça perguntas. Você pega pessoas do perfil que você quer atender, marca conversa, marca videochamadas, manda uma DM, marca um café, reuniões e pergunte qual problema você está tentando resolver hoje. Há quanto tempo isso aqui exatamente te incomoda? Como isso atrapalha a sua vida de forma concreta? Por exemplo, tudo isso fosse resolvido daqui a 6 meses, como que seria? O que você já tentou fazer para tentar resolver isso? Foi um saco? Você teve sucesso? Algo que você talvez odiou em ter que começar a fazer? E por último, o que você teve que parar de fazer e sentiu falta? E as respostas elas vão vir em 2 lados: o lado bom, do como, os ganhos, e o lado ruim, né? As dores que você vai evitar. E depois disso vem uma parte importante de todo o nosso método, que é transformar tudo isso em uma frase clara. E aqui eu tenho um método que você pode literalmente copiar. Olha, vamos lá. Eu ajudo quem, que você já definiu, a ter um resultado bom, e aqui você pode definir com o como 1, sem ter que, como 2, através do meu método único. Exemplo disso aqui: eu ajudo profissionais de TI entre 30 a 40 anos a criarem uma nova fonte de renda sem largar o emprego de imediato. Ou talvez, eu ajudo mulheres que se sentem travadas na carreira a destravarem o crescimento sem precisar fazer mais um MBA genérico. Ou eu ajudo psicólogos a conseguirem seus primeiros 5 clientes pagantes sem depender do Instagram ou ter muitos seguidores no Instagram. E aí, com essa frase aqui, você consegue adaptar a sua forma de apresentar. Você consegue também colocar esse texto na sua bio, essa mensagem nos seus anúncios, ou, por exemplo, como oferta numa página de vendas. E aos poucos, você vai refinando essa frase. E aí, quando você tiver um pouco mais de estrada, você pode melhorar
melhorar esse último elemento aqui, o MU, ou seja, o seu método único, que na prática é o seu jeito especial, a forma, a sua metodologia de como você faz as coisas. Ao invés de você só colocar, eu ajudo empresas a conseguirem X sem ter Y, você pode colocar assim, ó, eu ajudo empresas a conseguirem X sem Y através do meu método Z. E esse método Z, ele pode ser um passo a passo claro, com etapas claras, ter aí uma lista de itens que são obrigatórios, talvez um conjunto de regras que só você organiza daquele jeito, é o seu método único. Entenda, é a forma como você faz as coisas, a forma como você garante ou traz mais probabilidade de resultado para os seus clientes. E o truque desse método único é ter um processo real. Ele não precisa ser perfeito e você precisa também dar um nome a ele. Pode ser, sei lá, método 3P, método X, protocolo Y ou sistema ABC. Você precisa que esse nome também ele seja memorável, ser simples da pessoa perceber, mas também de explicar e que seja claramente diferente de tudo que as outras pessoas ou empresas fazem. Mas entenda, se você ainda não tem esse mecanismo claro, esse mecanismo único, tá tudo bem. Começa com o básico. Pode começar com eu ajudo quem a conseguir X sem Y, tá tudo certo. Depois que você tiver clientes e resultados, você volta e renomeia esse processo. E agora vamos para o bônus 2, que é a parte que mais me interessa, essa é a verdade. Como você pode transformar tudo isso em dinheiro de verdade? Você já criou a sua frase, você já tem agora o seu método e agora você vai utilizar tudo isso para abordar, fazer uma abordagem direta. Lembre-se, aqui não temos muito tempo para perder, muito menos dinheiro para ficar gastando. Então, um roteiro simples de uma mensagem pode ser exatamente isso daqui. Você pode cumprimentar uma pessoa, fazer um comentário específico ou elogio a essa pessoa, falar essa sua frase que você acabou de definir e perguntar a ela se ela conhece alguém que se encaixa nisso. Então, pode ficar algo mais ou menos assim, tá? Ó, primeiro vamos cumprimentar. Oi, fulano, eu vi que você trabalha com X, eu acompanho o seu conteúdo faz tempo, achei muito legal o Y que você postou ou que você fez. Hoje eu ajudo quem a ter um resultado bom, sem coisa ruim, então parte 1 e parte 2. E aí você pergunta, você conhece alguém que esteja passando por isso e que gostaria de resolver? Você vai fazer isso por 4 horas por dia ou envie 100 mensagens por dia, o que vier primeiro. E se você repetir isso aqui todos os dias, procurando também aprimorar a sua mensagem, entender o feedback que cada pessoa vem te dando ali, dia após dia, você com certeza vai encontrar o seu posicionamento certo, falando com gente de verdade, do seu perfil de clientes, e aí você vai conseguir os seus 5 primeiros clientes sem ter que precisar ter dinheiro para investir em criação de conteúdo, mídia paga ou outros métodos mais caros. Esse método aqui é para você que está precisando realmente começar o seu negócio, mas não tem dinheiro para isso. E talvez esses outros métodos sejam um grande empecilho para o seu desenvolvimento nesse momento. Me diz aí o que você achou, comenta aqui embaixo, like, te vejo no próximo vídeo.